imagem, porque foram pro delegado de função, não pode ir Comunicando. Muito bem, meus amigos, 1h, 4 minutos e meio, hora oficial do Brasil, quarta-feira, 27/8/2025. Estou aqui na contagem regressiva para que possamos chegar na próxima segunda-feira, espero que Deus conceda a todos nós, para iniciarmos o mês que vai chegar a primavera, que eu vou lembrar da minha mãe, que estaria de aniversário no dia 22, justamente no início da primavera. Mesa repleta, hoje eu estou com 3 advogados, pela ordem, doutor Hélio Carvalho, doutor Elinho, doutor Ricardo Meira, doutor Manuel Azevedo, Tony Coelho, professor de Educação Física, o melhor secretário de esportes que a gente teve na cidade de Itaguaí, desde que eu me conheço por gente, porque eu já estou aqui há mais de 42 anos. É uma luta, né? Você nos acompanhando, obrigado pela audiência, através do YouTube, youtube.com/Rádio Onda FM, e lá em cima vamos manter o Facebook hoje, amanhã a gente vai de Instagram. Obrigado para você que está nos acompanhando pelo Rádiosnet, pelo Brasil afora. Um abraço para o Gaguinho, que sempre nos acompanha pelas lives e às vezes pelo Rádiosnet, quando está no carro dele, na Praia do Cassino, na minha cidade natal, na cidade do Rio Grande. O Jorge Luiz está por aqui, preferiu ficar lá fora, está selecionando as músicas para tocar na parte da tarde, e o Gilcinho do outro lado. Então vamos lá, daqui a pouco eu vou colocar uma entrevista, uma matéria, eu acho que é um podcast com o ex-governador Antony Garotinho, para os comentários do doutor Manuel Azevedo, doutor Azevedo, como eu gosto de chamá-lo, aqui presente conosco, a mais recente contratação do Troca. E uma coisa que estou aqui encucado, cara, o ministro Alexandre de Moraes mandou, não sei se é a PGR para se pronunciar, vocês que são advogados saberão me dizer, porque eu estou cada vez mais evitando de ver notícia. Domingo eu fui para frente da televisão à noite para me informar, para saber o que está acontecendo, né? Porque eu dou uma desligada. Que tem que vigiar mais o Bolsonaro, o ex-presidente que pode fugir. O cara já está com tornozeleira, preso, ele não pode mais sair, né? Ou ele pode sair de segunda a sexta-feira, tem um horário ou não sai mais? Está com algumas medidas. Ele está com algumas medidas restritivas. A gente que é operador do direito, a gente fica até com o cabelo em pé. Ainda mais quando a gente estuda o direito constitucional. Eu não sou apesar de uma ampla vida policial aí, vida de família de policiais, eu não me dediquei ao direito criminal. E o doutor Azevedo, ele pode até explicar melhor isso aí pra gente. Não, são medidas... Bem pertinho do microfone, doutor Azevedo. No caso do Bolsonaro ali, bom, primeiramente, boa tarde, Boa Jota. tarde. Boa tarde. Na Prazer pessoa tê-lo de, aqui. Obrigado. Na pessoa de quem eu saúdo os demais componentes da mesa, meus amigos. Boa tarde aos ouvintes. Gilcinho está lá atrás. Gilcinho e toda a equipe. E aos ouvintes e aos que estão assistindo. Bom, o que foi feito para o presidente Bolsonaro foram as chamadas medidas cautelares penais não prisionais, que diz que não é prisional, mas na verdade é. Só que é uma prisão domiciliar. Então ele já está preso dentro de casa, não pode sair, está com tornozeleira, e agora esse absurdo de ter um policial Uma pessoa dentro da casa. É risível, né? Porque eu, em 30 anos militando na área do direito penal, processual penal, eu nunca vi isso acontecer. Se eu estou preso, na situação do Bolsonaro, e alguém determina que, ó, esse cara aqui é policial, ele vai ficar aqui dentro de casa, dá porrada, aí eu vou partir pra cima, aí é pra matar ou morrer. Como é que vai botar na tua intimidade com a tua mulher, com a tua filha? Ouvir alguma coisa que já sabe os caminhos da filha dele, que chama-se Laurinha? Eu nunca vi algo dessa natureza, nem mesmo para marginais de alta periculosidade. Pois é, que exatamente. estejam, que isso aí, infelizmente, é usual, se pegar um marginal de alta periculosidade, dar liberdade a ele e eu sou muito garantista, tá? E colocar um policial tomando conta desse... Não existe isso, nunca ouvi falar nisso. Isso aí, todo servidor público, ele só pode fazer aquilo que a lei diz que pode, quando em razão da função, estando ou não em serviço. Então,
um magistrado, seja ele magistrado, juiz, desembargador ou ministro, ele só pode fazer aquilo que a lei diz que pode. O que a lei for silente, o que a lei não falar nada, ele não pode fazer, porque se ele fizer, ele estará em curso no crime de abuso de autoridade, constrangimento legal e todos os crimes correlatos. É assim que eu vejo. Muito bem, daqui a pouco quero abordar até o final do programa, Gilson. Moradores do bairro do Engenho, em Itaguaí, Tony, abriram um protocolo de limpeza na prefeitura. Já tem 2 semanas e o local permanece sujo. Veja o que você consegue fazer por eles. O número do protocolo aí botaram aqui, 20-25-07-31-4362, e alguém mandando para alguém que eu não lembro, e aí me pediram para que eu falasse aqui no ar para dar um tipo de repercussão. Protocolo de limpeza num local onde a limpeza não chega a 2 semanas. Fala, Tony, que eu já vou pedir. Seria importante que dessem o endereço também, né? Para a gente ver o que está acontecendo aí. Tá bom, então. Vinhetas, então, Jussi. Hélio de Carvalho, Ricardo Meira, Manuel Azevedo, Tony Coelho. Muito bem, pela ordem, o primeiro foi você, Elinho. Agora sim, vamos... o programa é dinâmico, é transparente, é assim mesmo que rola. É uma maravilha. E aproveitando, Jota, eu cumprimento você. Cumprimentando você, eu estou cumprimentando toda a audiência, que as pessoas estão ligadas aqui, estão sempre ligadinho em você e os demais aqui que compõem a rádio. Ligado em nós, né? O programa nem é troca de ideias, é o programa da população. Quero cumprimentar os nossos companheiros aqui debatedores, o Tony, o doutor Azevedo, doutor Ricardo Meira. E vou deixar um destaque especial, já que você falou com relação a esse pedido de limpeza lá no bairro do Engenho. Eu vou relatar lá em Coroa Grande. Lá em Coroa Grande, cortaram umas árvores. Vila Geni, né? Ali no valão, no canal principal. Já tem mais de 2 semanas, está lá jogado. Coroa Grande está parecendo... Está abandonado, porque a porta de entrada é quando você passa ali aquela rua principal de mão dupla, que é a do Palace, ou então a Rua do Valão, você entra ali pelo Bar do Maurício. Rua do Valão. A Rua do Valão, que é bem feia aquela rua, né? E ali as árvores cortadas. É bem feia. Tudo está jogado. Então vou deixar o destaque, exatamente esse reclame aí do nosso ouvinte, e fortalecer. Prefeitura, por gentileza, prefeitura. Vamos dar um carinho especial. Coroa Grande é a porta do turismo para Itaguaí. Muito bem. Doutor Ricardo Meira, boa tarde. Sempre elegante, aliás, tu e o doutor Azevedo, eu vou botar um terno. Eu vou tirar o meu terno, vou botar ele para pegar um solzinho. Né? Eu comprei outro dia um paletó também muito bonito, eu nem lembro mais. Eu sei Mas que nem que é a cor dele. Não, é preto. Eu tenho preto e tenho um outro também escuro, meio risca de giz, bem discreto. Mas vou ver as minhas gravatas, que eu não sei dar o nó, eu vou trazer antes, aí vocês dão um nó, eu volto com ela. Embora eu... Não, esse nó não, esse nó aí, pelo amor de Deus, isso aí é complicado pra caramba. Mas eu acho que um dia eu vou chegar aqui de terno. Mas que bom que vocês estão elegantes assim. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem. O teu destaque? Boa tarde aos ouvintes, os membros da mesa, Jota, Tony Coelho, o nosso colega aqui, o Elinho, e o meu sócio e amigo, o doutor Azevedo, né? E o Gilson, né, que está lá na contra-rega ali, né, do outro lado, no estúdio. Bem, o destaque de hoje, eu ia chamar a atenção, como a gente estava comentando ali fora, esses depoimentos dos caras que alguns já foram presos, que participaram lá da entrada na casa da ex-mulher do Jair Bolsonaro, né? Estão acusando o Lindbergh Farias. Não, um cara entregou, um dos meliantes que foram presos, né? Ele fala que foi um político de Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense lá de Nova Iguaçu. Já teve um cara que gravou um vídeo e o outro lá, então, que diz que é Lindbergh. 50 mil, se fosse lá e não achasse nada, foi pago porque não acharam. Os caras foram caçar que tem milhões lá dentro. Né? Mas enfim, mais uma vez, esse é um escândalo que vai ter uma repercussão, mas eu acredito que a Globo e as outras mídias não vão divulgar, né? Vão abafar. A mídia é pequena, independente, é que faz isso. Como nós, diz... nós. Como diz no tempo que eu era da ilha, eu tô falando que era a Rádio Tamanco. Aí vai de boca em boca e vai passando. Hoje com a internet, cara, a mídia se não divulgar vai ficar para trás. Sim, fala ali. Então, exatamente com relação à mídia. Há um tempo atrás, eu digo há alguns anos, eu fiz uma postagem falando
da abrangência que a internet está dando nas informações, levando infrações de segundo. Eu moro em Coró Grande, Vila Geni. Quando eu acabei de almoçar, fui ao banheiro escovar o dente, olhei o telefone. Uma publicação, acidente há 4 minutos, o trem atropelou um carro lá na passagem de Vila Geni. E quando eu saí aqui para a rádio, passei, eu vi lá realmente o carro, graças a Deus ninguém foi ferido. Mas para você ver o alcance que tem a internet. E as emissoras, né, principalmente uma das grandes daqui do nosso país, que às vezes manipula a informação, traz a informação de forma, às vezes, não completa. A importância que tem as redes sociais, trazendo as informações e tudo que acontece e que fica assim escondido pela grande mídia, as redes sociais colocam a público. Então, a gente fica muito feliz de viver esse momento em que a rede social está trazendo as informações para todos nós. Doutor Rabelo, teu destaque, tu não deu destaque, bem mais perto do microfone, doutor. Quanto ao que você falou aí do Lindenberg, né, de ter uma pessoa denunciando, nós sabemos dentro do direito que os meios de prova em direito admitido são os testemunhal, pericial e documental. Só que a testemunha é conhecida no jargão jurídico como a prostituta das provas, porque ela mente, porque ela inventa. E, inclusive, numa delação premiada, que hoje estão falando de colaboração premiada, e eu entendo como caguetação premiada, sim, a pessoa que está ali fazendo a delação, aquilo não é considerado prova, é um meio de obtenção de provas, porque ele está recebendo algo em troca para poder delatar alguém. Então temos que ter, não estou aqui fazendo defesa de Lindenberg nem de quem quer que seja, estou dizendo que nós temos que ter bastante cuidado. Sim, por isso que eu nem programei o vídeo do cara para não colocar ele aqui dizendo, é tu, Lindenberg, vão chegar em você. Eu acredito que seja possível, porque o ser humano é capaz de tudo, não é o Lindenberg, é qualquer ser humano. Exatamente. Inclusive os crimes mais bárbaros são os crimes passionais, ou seja, os crimes cometidos por amor e ódio. Muito bem. Tony Coelho. Boa tarde, meu amigo Tony Coelho, amigo de 40 anos. O teu destaque, Tony. Boa tarde, Jota. Boa tarde, doutor Azevedo, meu amigo Ricardo Meira, doutor Alinho. A ti tem que afastar um pouquinho, né? O Gilcinho. Cada um tem um jeito aqui, tu viu, Gil? Jorginho. Não afasta muito, não. Não pode afastar muito, não. Aí tá bom. Jorginho Milium. Bastante coisa aí, né, pra gente... a primeira delas, eu estava refletindo aqui, quantas pessoas devem existir no Brasil com tornozeleira eletrônica. Você já pensou se fosse colocar um policial, e no caso dele deve ser federal, né? Cada uma dessas pessoas ia ser um problema sério. Mas isso não é nem a questão. Eu vou vir para Itaguaí agora rapidinho. Sim, tá? à vontade. A gente lembra de uns 2 ou 3 meses atrás, uma reunião que teve na Câmara com o prefeito, na época interino Haroldo, policiais militares do alto escalão, fazendo uma campanha contra as motocicletas, né? Que estavam, né, empinando, fazendo aqueles negócios todos, né? E agora tem bicicleta com motor. Não, mas agora parou. Esse final de semana nós perdemos 2 pessoas no final de semana. Aos acidentes de sim. moto, né, na Rio Santos e aqui embaixo, né? Quer dizer, continua. Eu acho que tinha que ter uma campanha muito forte para ver a documentação dessas motos, a documentação dessas pessoas que estão pilotando essas motos, porque está passando dos limites, está morrendo muita gente e gente inocente. Uma menina que morreu ali, eu dei até uma passadinha na Câmara, que era conhecida da minha esposa, da Vanessa, né? Lohane, né? Eu acho que era dali da Mangueira, eu não sei de onde. Saindo do trabalho. Pega tá? Uma mototáxi, é isso? Mototáxi, exatamente. E morre. Morreu. Então, tá sério, tá muito sério, a gente tem que ver isso com bastante cuidado e voltar a fazer o que estava sendo feito aqui, né? Olha aqui, só para pontuar o que o colega falou, o debatedor falou, o requerimento foi elaborado pelo delegado da Polícia Federal, tá? Vem da Polícia Federal, o requerimento. Qual deles? O requerimento para que haja um policial federal 24 horas por dia dentro da casa do presidente Bolsonaro.
Será que isso vai passar? Fala o presidente porque o cargo permanece, né? O presidente Sim. não está em exercício, mas eu E olha só, só não Jota, chamo de ex-presidente. interrompendo o nosso amigo, não vai ser um policial. Porque um policial não vai ficar 24 horas lá. Não, sim, um Né, quer policial por turno. Vão revezar, quer dizer, dois vão ficar presos numa situação dessa, né? Não, um E policial a por gente turno. precisando na rua Em de torno polícia. de 8 horas, acredito que em torno de 6 a 8 horas por turno. 3 ou 4. 4, isso. Mas vem cá, por que que o... agora melhorou, Gilson? Eu acho que estava muito alto o meu, né? E aí dá um efeito. Por que que o Bolsonaro... começa o julgamento na terça-feira, dia 2, acho que é de 2 a 10 ou de 2 a 8. Ele está com tornozeleira, o filho está nos Estados Unidos, os outros filhos têm cargo eletivo, ocupando o cargo, ele está preso dentro de casa, todo mundo conhece o Bolsonaro, e ele vai fugir por quê? Eu acho que isso é uma humilhação a um ex-presidente da República, cara. Essa mulher dele, a Michelle, está sofrendo demais. E ela disse, não, eu vou acreditar em Deus, eu entrego o Brasil para Deus, eu vi isso hoje, que a gente vai dar a volta por cima, vai sair disso. Eu não teria o sangue que eles estão tendo. Eu já tinha ido para porrada, vou dizer, já estava morto, eu ia receber alguém com uma faca para me dar um tiro e eu vou morrer. Porque é difícil, cara. O Roberto Jefferson fez, né? Exatamente. Roberto Jefferson que atirou na... Eu acho que isso... Quem foi lá buscar, Léo? É o meu estilo. Eu acho que tem duas correntes aí para querer implantar policiais dentro para ficar monitorando a casa. Né? Qual é? Saber qual é a ligação deles lá com os Estados Unidos e o que está acontecendo nos bastidores. Sim. Então, ficar 24 horas dentro, porque nem sempre eu consigo monitorar um telefone, um rádio, alguma coisa, uma outra comunicação. Então, ele vai dar alguém, ficar 24 horas, vai no banheiro, vai coisa e fica tomando conta. Tirar a privacidade por completa deles. Do casal Acharam lá, um pendrive no banheiro quando foram lá fazer uma visita. aí ninguém fala que tinha um pendrive, um monte de música. Foi a filha dele que foi lá, que usava, deixou lá dentro do banheiro. Mais ou menos isso. Aí faz aquele sensacionalismo para dizer que tinha achado alguém que estava escondido no banheiro, né? Quer falar alguma coisa, Todo? Fez um sinal para mim? É assim, assim como eu falei da relação, né? Porque essa diferença do Bolsonaro ter um cara tomando conta dele diariamente, né? E outros que têm tornozeleira não tem. Por que não o Bolsonaro, já que o Lula ficou mais de 500 dias preso, Nunca estou teve defendendo isso. o Lula, estou só falando das igualdades, né? Ficou 500 dias preso lá, o cara está preso em casa, com direito à mulher, com direito à televisão, com direito a tudo, e está chiando pra caramba. Por que não ele? Mas Mas olha a diferença. Ele não O foi Lula julgado. foi condenado em segunda Julgado e instância. condenado, exatamente. No total, passou por 21 magistrados. Não foi uma liminar. Ele teve condenação em primeira instância, teve condenação em segunda instância, teve condenação em São Paulo e teve condenação no STJ e depois foi parar lá no Supremo. Né? Além disso, doutor Felipe, parece que o Lula teve acesso, teve direito a mais de 1000 recursos no interregno Não, no dia da entrevista. das condenações, entendeu? Então, tem uma diferença com o grande. do bom do melhor lá. E ademais, existe a discussão, eu como operador de direito entendo que não houve golpe, né? Mas aí essa interpretação está vindo aí da Polícia Federal, do STF, e eu pessoalmente não entendo que não houve Não golpe. tem uma matéria de golpe, Né? não tem nem a E minuta. se está em andamento, aí um projeto para ter anistia, então na minha visão com relação a isso, essa questão de prender e travar o Bolsonaro ali é mais uma questão política para diminuir ainda mais a força que o Bolsonaro vem tomando a cada dia. Porque cada dia que eles apertam mais, o Bolsonaro parece massa de bolo. Quanto mais bate, mais cresce. Mas era isso que eu ia falar. A segunda corrente era essa: escrachar ele de uma tal maneira para tentar diminuir a popularidade dele. O que acontece é que toda pena... Que mais se... Toda pena, quando você fala em crime, você remete à pena, e toda pena tem 2 caracteres: o retributivo, que é para o mal do crime e o mal da pena, e o preventivo. E a prevenção se subdivide em prevenção geral para todos e a prevenção especial. E a prevenção especial e a geral, elas se subdividem em positiva e negativa. O caractere mais importante é a prevenção especial positiva, que é a ressocialização do indivíduo. Só que no caso do presidente Bolsonaro, isso não está sendo feito. O que está sendo feito é uma prevenção geral, positiva e negativa concomitantemente. Como?
olha só o que nós estamos fazendo, porque a mensagem que está sendo passada era, olha o que nós estamos fazendo com ele. Podemos fazer com qualquer um que se alie a ele ou o defenda. A ideia, no meu entendimento, é essa. Fala, Aline. Quer acrescentar alguma Não, coisa? o que eu acrescento, eu li, não tenho certeza com relação à matéria, eu li, por isso não trago aqui a baila. Eu vi uma reportagem que uma juíza, parece que em Goiás, o cara foi pego lá com 100 e poucos quilos de droga, e ela entendeu, né, eu vou até fazer uma pesquisa para ver se realmente essa reportagem é verdade, ela entendeu que o cara que foi pego com 100 quilos de drogas, ele poderia, ele poderia ser livre ficar livre na audiência de custódia, porque ele não representava nenhum risco para a sociedade, e aquela droga também não oferecia, não vou falar nem pelo mal que o tráfico de droga traz no seu usual da violência, mas eu digo a agressão à saúde do ser humano. Então, quer dizer, 100 e poucos quilos de droga, será que isso aí não seria nocivo à sociedade, àqueles possíveis usuários? Então, a gente vê que o direito, ele está sendo aplicado conforme seja o paciente. Ah, é fulano? Vamos tratar dessa maneira. O Lula, quando ficou preso, já condenado, ficou lá dentro de uma sala especial da Polícia Federal. O Bolsonaro... Não foi nem para o presídio, né? O Bolsonaro, outro tratamento. Não são dois ex-presidentes? Né? O Lula hoje está no poder. Então, a nossa lei, e eu volto a falar, Jota, eu, como advogado constitucionalista, eu entendo que a gente precisa de uma nova Constituição, uma revisão, e entendo que a maior reforma que o Brasil vai ter é quando você tiver apenas 2 partidos políticos. Aí vai tirar esse pessoal como que Arena fica... e MDB lá. Isso. Igual lá nos Estados Unidos, os republicanos Os e democratas. os democratas. Por quê? O grande mal que o nosso país passa é aquele que fica em cima do muro. Ora ele está com Maria, ora ele está com João, de acordo com os interesses dele. Então, quando a gente tiver apenas 2 partidos, o cara que estiver ali do lado de Maria, ele não vai poder pular para o lado de João. Se pular, não volta mais. E aí as decisões começam a serem mais verdadeiras. Um terceiro ponto, para não me alongar mais, eu acho que seria o fim do foro prerrogativa. Quando acabar isso, e qualquer cidadão, seja ele do presidente da República, a uma pessoa mais humilde da sociedade, começando o seu processo lá na primeira instância, todos terão direito à ampla defesa. Todos terão. E não terá julgamento político, porque no meio do caminho a gente vai encontrar diversos magistrados que entraram por meio da meritocracia, através de concurso público, e não foram indicados por nenhum político. Qual é a opinião de vocês? Que daqui a pouco eu vou colocar a matéria, a fala do Garotinho, tem Lula, tem André Mendonça, tem uma série de coisas aqui para pauta para depois do intervalo. Mas essa discussão, o presidente Lula é o presidente do país, queira ou não, em seu terceiro mandato, vira e mexe ele se perde, o povo que estava na volta dele, que não é mais mesa principal, são cadeiras espalhadas atrás do palanque onde ele fala, criticando aquela foto, mostrando um negro desdentado, ele falando, você é bonito, você aceita isso? Uma mulher com as bochechas vermelhinhas, lembrando uma alemã e italiana lá do Rio Grande do Sul. Aí ele discriminou o negro, ele que é o defensor do povo, Mais do dos que mais defensor, humildes, né? mais do que defensor, é o pai dos pobres. E a culpa é de quem? Em lato senso, a culpa, no sentido geral, daquele cidadão estar daquela maneira é de quem? Do governo. E Pois quem é. quem é que representa o governo? Não é Não, ele? E sabe quem Não é ele? Eu não lembro, e ninguém falou. Teve há bem pouco tempo ele falou, não quero nenhum brasileiro. O braço esquerdo dele fica assim o tempo todo, desdentado. Ele fez um programa para todo mundo botar os seus dentes. Eu acho que... Cara, Pois é. ficou até legal aquele senhor, né, negro, da cor negra, sem os Eu não sei dentes, quanto foi gasto, sorrindo. mas... Ah, Existe, no microfone, tia. Eu Ele não, virou o eu, microfone. eu não sei quantos bilhões foram gastos nesse programa, né?
Só que eu não vi que recebeu essa ditadura. Existe Tá rolando na internet aí, uma mulher, eu não sei da veracidade disso, com inteligência artificial agora tudo é possível, mas existe uma mulher que se passa como ex-mulher dele, dizendo que ele é racista, que ele não gosta de negro, que ele não gosta de... Entendeu? Então isso tudo tem que ser visto. Agora, independentemente do que ele gosta, do que ele não gosta, ele é o governante de todos. Sim, é verdade. Então ele tem responsabilidade por todos. A caneta dele é muito pesada. E a responsabilidade é por todos. Em que pese o nosso país ser um país presidencialista de direito, mas de fato eu entendo que é um país socialista parlamentarista, porque o presidente, haja visto, o próprio Bolsonaro não conseguiu presidir o Brasil por conta das interferências do STF. Então, e o presidente ele não faz nada sem que o Congresso dê o aval daquilo. Ele não consegue nem mesmo criar ou abolir uma função pública. Então, nós temos um regime presidencialista de direito, mas de fato quem manda é o Congresso, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Bom, vamos para o intervalo. Antes, vou agradecer aqui pelo YouTube da rádio. O Thiago Rocha está dizendo aqui, boa tarde, amigos da mesa, e obrigado, ouvintes, pelo carinho quando estou aqui participando, no caso, toda terça-feira. O Ramos Ribeiro fala, boa tarde, Jota, boa tarde, Ramos Oliveira. O Thiago dizendo mais uma vez, Light está trabalhando com força no que se refere a podas de árvores próximos das fiações. Muito bom. Boa notícia. Alex Trancoso, tudo bem, Alex? Boa tarde, Jota, amigos da mesa. Popularidade do Bolsonaro crescendo. Crescendo, ele pergunta. Desculpa, mas os bolsonaristas vivem num mundo paralelo. No mundo paralelo? Bem, ele vive na Globo, né? Vive em um mundo paralelo. Eu acredito Só que aqui pode. nós não somos efetivamente bolsonaristas, pelo menos pelo que eu escuto aqui no debate, nós não somos nem bolsonaristas nem lulistas. É Nós verdade. eu, por exemplo, não sou de direita nem de esquerda, eu sou de direito. Vamos cumprir a lei. Boa, Então, gostei dessa. Eu também sou de direita, se tu me permite. exatamente. Embora eu goste do Bolsonaro, tá? Sim, Eu nunca escondi o jogo aqui. Não, eu também voto nele desde 87. Então. Mas não quer dizer que porque eu voto nele, que tudo que ele faz está certo. Ele é um ser humano como qualquer outro, por aí. sujeito a erros e acertos. Fala, Tony. Eu acho que a primeira coisa, voltando, né, à questão ele vai ser julgado dia 2 de setembro, ou no início de setembro. E não é por golpe, é por tentativa de golpe. Ele não conseguiu dar o golpe, mas ele queria dar o golpe. Isso já está aprovado, quem investigou foi a Polícia Federal, e ele teve amplo direito de defesa, bem, assim, pô. Aonde está escrito o crime de tentativa de golpe de Estado? Na Constituição ou no Código Penal? Existe uma lei específica, agora me fugiu, que fala sobre esse crime de tentativa de golpe. Existe o crime consumado e o crime tentado. Existe o crime material e o crime formal. Crime formal é quando você não precisa, o material precisa de um resultado lesivo. O formal precisa apenas informar qual seria o resultado lesivo. E o crime de mera conduta nem precisa do resultado, nem precisa informar o resultado. Então, por exemplo, se você estiver vendo alguma pessoa caída, precisando de ajuda, e você não faz absolutamente nada, isso é omissão de socorro. Esse crime é um crime de mera conduta. Nem é um crime material, como é um homicídio, nem um crime formal, que diz que se você não fizer nada, vai acontecer tal coisa. Esse crime de tentativa de golpe é um crime formal, que o crime já é a tentativa. Porque se você fizer o golpe, nós chamamos no direito cogitação, preparação, consumação, execução e exaurimento. Se tiver o golpe, exauriu o crime de tentativa. É por isso que é tentativa de golpe. Mas tem pena também, né? Sim, claro. Todo nulo crime, nula pena, né? Não há pena sem crime anterior que o defina. Não há crime sem pena, não há crime sem pena, entendeu? Você não pode praticar um crime
sem uma lei anterior que o defina. E não há pena sem a prévia combinação legal. Ou seja, se há uma tentativa, tem que ter uma pena. A gente chama de preceito secundário da norma penal incriminadora. O primário é o crime, o secundário é a pena. Porque eu pensei o seguinte, trazendo até para o seu ramo de atuação, assim, mais didaticamente, vamos supor que uma pessoa quer matar o J. Neto. Ele quer matar o J. Neto. Só que ele chega e dá um monte de tiro no J. Neto e o J. Neto sobrevive. É bem provável. E aí? Porque não existe o crime de tentativa de homicídio. Existe um crime de homicídio que está lá no artigo 121 com a pena de 6 a 20 anos. Homicídio simples, se for qualificado, é de 12 a 30. Então, como é que a gente vai punir uma pessoa se não existe o crime de tentativa? Porque existe o artigo 14, que fala no inciso do crime consumado e outro do crime tentado. Então, a combinação do artigo 121 na forma do 14, que é tentado, a gente pune o tentado da mesma forma que o consumado, com uma diminuição de pena. Muito bem, eu vou para o intervalo. O Alex Tranquilo está dizendo que sou eleitor do Ciro Gomes, mas tenho que admitir que o Lula é o maior líder. Tá bom, tua opinião, né? O maior líder, para eu não entrar em polêmica, porque hoje eu estou de bem, é Jesus Cristo. Esse é que é o líder. E outra coisa... O Trump falou isso. Hã? O Trump falou isso. O Trump falou? Fala, quando alguém vai elogiá-lo, ele fala, não, o maior é Jesus. É Jesus Cristo. E uma outra coisa que a gente pode abordar, mas eu tenho que colocar, em especial a matéria do Garotinho para ouvir o doutor Azevedo, por que esses políticos, aqui em Itaguaí, na cidade de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, em qualquer lugar, fazem tanta lambança, não andam na linha, aí fica essa confusão toda e a gente não está vivendo como deveria viver, né? Mas tranquilo. Por que eu ando sem segurança? Ninguém me ataca na rua? Tem gente que não gosta de mim, problema, pode até aumentar o volume, porque eu não sou safado, eu não dou volta a ninguém. Eu adoro dizer, o Martinazzi fala assim, mas tu não tem conta no banco? Não, eu tenho 3 bancos, sendo que um eu só pago cartão, que é o Banco do Brasil. E outros 2, um só que é o Movimento, que é onde eu tenho meus bilhões de dinheiro lá guardado e aplicado. Cuidado dos do carros INDR, que eu vendo lá no Rio Grande do Sul. Cuidado com a magnética. Pois é, pode vir aqui em cima de mim. Mas o Martinazzi, Jota, eu falo, nunca dei cheque sem fundo, mas eu nunca dei um cheque sem fundo na minha vida. Eu não devo um pila para ninguém. Do Iapoca ao Chuí, me apontem para ver se eu devo alguém. Tá louco? Tem que ter linha, tem que ter correção. A dona Vilma que me ensinou. Não esqueça quem um dia te deu a mão, te deu um ombro, um conselho e tal. Não seja ingrato. E nunca roubes, meu filho. Peça, mesmo que tu receba um não. Já voltamos. Troca de ideias. É o rádio te ajudando a viver o melhor. Eu ia falar exatamente. Ouça todos os domingos transmissão da missa dominical, direto da Catedral São Francisco Xavier. Você refletindo sobre a palavra de Deus. Todos os domingos, a partir das 7 da manhã, aqui na Onda FM. Se você quer ser procurado, ser campeão de vendas, ser o comércio que está na boca do povo, seu nome. Anuncie aqui na Rádio Onda FM 87,5. Se comunique já e diga quem você é e o que tem a oferecer. Faça contato conosco agora. Telefone 98228-6502. O sucesso começa hoje. Amarre bem os sacos de lixo para a água não entrar e a saúde não ir pro brejo. Não deixe água parada. Combate mosquito todo dia. Coloque na sua rotina. Ministério da Saúde, Governo Federal. Você sabia que o rádio é a mídia sonora mais consumida no mundo? 67% da população mundial ouvem rádio. Faça você também mesmo. Natural
FM, uma emissora da Fundação Cidade Histórica de Itaguaí, canal de integração socioartístico-cultural. Aqui, a cidade se encontra. Tava tudo bem com a Estamos apresentando o programa Troca de Ideias. Apresentação J. Neto. Debates da 1h com J. Neto. Troca de Ideias. É o rádio te ajudando a viver melhor. Com J. Neto. São muitos assuntos, né? Isso aí doutor, isso aí é chamado lawfare. É a lei usada como instrumento de guerra. Isso. Chamada lawfare. Por isso que para interpretação... Comunicando. Muito bem, de volta a 13h39, hora oficial do Brasil, Onda FM. 23 anos no ar, muito obrigado pela grande audiência. Troca de ideias com 70% de audiência no horário de meio-dia e 15 às 2 da tarde. A vinheta que não me deixa mentir declara: não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Não tem mesmo. É a Onda FM quem manda. 87,5 FM. Eu tô aqui com a tropa de elite, né? Tropa de choque aqui do Troca de Ideias. A Alessandra está dizendo o seguinte: boa tarde, J. Neto. Boa tarde, Alessandra. Acho legal isso daqui. Ela fala: venho agradecer a todos vocês pela ajuda ultrassom. Vou bater amanhã, às 2 horas da tarde. Obrigado ao Maurício, né, Gilson? Fala aí comigo, foi o Maurício que agilizou, porque estava enrolando aqui em Itaguaí para atender essa moça. Isso, o Maurício entrou no circuito ontem, né, e ajudou a ouvinte. Ela tinha rodado pela UPA, pelo São Francisco, e não conseguiu o atendimento, bateu o raio-x, e agora ela vai conseguir, porque ela tomou um tombo, né? Já tem 3 semanas e está cheia de dor. E a obra do São Francisco parou. Mas qual foi o Maurício? O vice... Quem foi? Fala no microfone, tia. Não, quem é o Maurício? Maurício Oliveira, debatedor do Trump. Vou ter que marcar a reunião para apresentar vocês, né? Porque não se conhecem. O Haroldinho, presidente da Câmara Municipal, quero agradecer o carinho da Rose Gorito, do Luan, das pessoas com as quais eu convivi durante quase 1h10, mas eu cheguei, fui, sentei, ali fiquei. E ele ontem disse: tem dinheiro para iniciar a obra da maternidade onde era o Nossa Senhora da Guia, ele nasceu lá, e o meu filho Mateus, que tem 28 anos, também. Não bateram uma estaca, não fizeram nada, e tem dinheiro para iniciar a obra que ele teria iniciado e jogou tudo no chão. O Hospital São Francisco Xavier, e eu falei aqui, semana passada, passei, fizeram um embolso, reboco, aqui no Rio é como? É reboco ou embolso da parede? Né? Embolso. Reboco. Lá no sul eu acho que é reboco. Mas é a Buberão da Laje, né? Bom, mas tudo bem, aí fizeram, mas a obra parou. Estacionei o carro ontem em frente à quadra municipal, onde eu joguei muita bola, obra realizada pelo ex-prefeito Antônio Rocha, que Deus o tenha, meu padrinho, que me recepcionou quando eu cheguei em Itaguaí, em 1982, para inaugurar a primeira rádio da cidade, a Rádio Grande Rio. Cara, parece um mausoléu aquilo aqui, uma placa, interditado, por isso e por aquilo já teria sido feita. Entre tantas outras coisas, né, Tony? Você que estava lá e que acompanhou. É uma lástima, assim. E aí a Alessandra bota aqui embaixo, está nos ouvindo agora. Agradeço ele também, senhor Maurício Oliveira. Vamos ouvir Antony Garotinho. Presta atenção no que ele está dizendo, porque o doutor Azevedo é que vai iniciar o comentário em relação ao que ele fala agora. Foi um podcast, eu acho, que ele foi entrevistado. Primeira pergunta, governador, vem do Carlos, do bairro de Madureira. Ele pergunta assim, o que o senhor acha do tarifaço? Quer pegar pesado, né? O que o senhor acha do tarifaço do Donald Trump e o que faria se fosse presidente? Bom, em primeiro lugar, o Trump não está fazendo tarifaço por causa de Bolsonaro. As ações de Trump contra o Supremo são em relação ao Bolsonaro. Tarifaço ele meteu na Índia, meteu no Japão, meteu na Europa, meteu em todo lugar. Está sendo mais duro com o Brasil porque o presidente brasileiro escolheu um caminho. Quem foi que deixou um navio iraniano encostar aqui no porto do Rio de Janeiro, mesmo sabendo que o Irã poderia estar carregando urânio brasileiro aqui?
para fazer bomba? Lula. Quem foi que chamou na campanha eleitoral Donald Trump de nazista, dizendo que o melhor para o mundo é que Kamala Harris fosse a presidente dos Estados Unidos? Ela perdeu, ela ganhou. Quem foi que propôs na reunião dos BRICS que a moeda do mundo deixasse de ser o dólar? O Lula. Quem foi que convidou para entrar nos BRICS o Irã e outros países que são ligados à esquerda? O Lula. Quem foi que negou ao secretário de Defesa americano reconhecer o PCC e o Comando Vermelho como entidades terroristas? Lula. Você quer que o presidente dos Estados Unidos bata a palma para ele? Pô. Doutor Azevedo, qual é a tua opinião em relação ao que o ex-governador, que também tentou ser presidente da República, está falando? Bom, meu entendimento a esse respeito é que realmente foi tentado pelos Estados Unidos diminuir ou estancar esse poderio que os Estados Unidos entende como terroristas, como PCC, Comando Vermelho e tantos outros, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e nada foi feito. Por isso ele está colocando agora essa força-tarefa militar aqui, né, no nosso hemisfério, vamos dizer assim. Está no Caribe, perto da Venezuela, né? Sim. Chega no domingo, pelo que eu estou sabendo. Exatamente. Então, aqui na América Latina está acontecendo isso. Então, ou a gente combate ou não combate. Ou a gente entende esses grupos, eu já vou até dizer paramilitares, como terrorismo, ou não. Inclusive, nesse mesmo sentido, na época do presidente Bolsonaro, a Polícia Federal e a Polícia Militar, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, na verdade, junto com a Polícia Militar de Minas Gerais, fizeram uma operação onde mataram mais de 20 pessoas lá como marginais. Inclusive havia com tiros pelas costas. Não é tiro nas costas. Que quando há uma troca de tiro, o bandido está atirando e correndo, o tiro pode pegar nas costas. Uma coisa é tiro nas costas, outra é o tiro pelas costas. Está de costas e você atira. Isso, sem chance de defesa. E o próprio Ministério Público Federal, que compreende aquela área lá de Minas Gerais, entendeu por legítima defesa antecipada, ou pré-ordenada, ou algo nesse sentido. Essa tese de legítima defesa antecipada, ela não é aceita no nosso ordenamento jurídico. Não tem fundamentação legal, não está na lei. Tem fundamentação jurídica, doutrinária, minoritária. Por quê? Legítima defesa entende-se quem, repelindo injusta agressão, atual ou iminente, atira. Então, ou seja, está lá no artigo 25 do Código Penal. Então tem que ter uma agressão injusta e ela tem que ser repelida, e repelida de forma moderada. Entendeu? Funciona dessa forma. Só que lá, eu não sei se é por influência do secretário de segurança lá, que é o promotor de justiça lá, o Greco, não sei se é por isso, lá está sendo aceita essa tese. Nos Estados Unidos, aí vamos fazer um parâmetro entre uma coisa e outra. Nos Estados Unidos, existe uma coisa chamada versar em res ilícita. O que é isso? Quando o policial entra em um local de crime, numa favela ou algo nesse sentido, e que o marginal da lei, ele age e o policial reage, tudo que advir daquela reação, tipo, o policial na reação errou o tiro e matou uma pessoa. A responsabilidade é quem está versando, ou seja, entrando na res ilícita, na coisa ilícita, que é o bandido. A responsabilidade não é do policial. Mas no Brasil isso não é permitido, porque a responsabilidade penal do Brasil não é objetiva, é subjetiva, é da pessoa, não é o objetivo. Então isso, ao meu ver, já é também indícios de que o nosso direito penal e processual penal já está vertendo para um lado americano. Seria porque entraram lá e me parece que lá no sítio onde eles entraram só tinham marginais, estavam altamente armados e tal, e a polícia já entrou atirando e matando. Lá nos Estados Unidos, que lá são 50 estados, 50 leis diferentes, mas na maioria esmagadora do estado, lá isso é possível.
Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, se o marginal da lei estiver com a fuzil em bandoleira, ele ainda não está. O policial tem que falar, mão na cabeça, polícia, e aí ele só pode reagir, o policial só pode reagir quando há uma injusta agressão. Quando o bandido, pelo menos, levanta a arma em direção ao policial. Insinua, faz um movimento. Exatamente, que vai reagir. Que vai reagir. Entendeu? Então, pode a polícia agir assim? Sim, não. Pois é, a pergunta que já estava aqui pronta, pode, não pode? Fala, doutor Ricardo, você... Complementando o negócio do doutor está desligado hoje, está aí. Ele está aprendendo. Porque ele vai... Não, ele está apreciando. Então, nós estamos falando que o tarifaço do Operação Brasil, que foi uma coisa muito absurda, de 50. Você sabe quanto é que o imposto de importação, para a gente importar um produto americano, um automóvel, uma coisa, é cobrado aqui no Brasil? É 80%, cara. 80? É, um carro lá que custa lá, vamos botar assim, aquela que você teve, aquela Escalade. Cadillac Escalade. Cadillac Escalade. Lá custa, acho que $80 mil, né? Um carro desse. Ela chega aqui a 2 milhões e 100. Pô, montado. Sai lá por 500 mil, chega aqui para você emplacar o carro por 2 milhões e 100. Mas sabe o que é isso, doutor Ricardo? Aí, o cara está tarifando, lógico, ele está protegendo o mercado dele. Só que o seguinte, ficou caro para ele, o americano. Não é? Então... O brasileiro já é caro. O brasileiro, tudo que importa é mais caro. Comprar um carro de 2 milhões, eu acho que é uma afronta andar de carro de 2 milhões pelo Rio de Janeiro. Não, eu sei, mas... Seguro, IPVA e o risco de perder o carro. Mas ele está falando, um exemplo, a quantidade de imposto cobrado. Um carro popular, que custa $5 mil, $10 mil, que vai chegar aqui a preço de um carro prêmio, cara. Se eu lembrar um exemplo, se for, eu não sei se tem Gol lá nos Estados Unidos, mas se tu importasse um Gol americano, ele ia custar o preço de um Jetta, um outro carro prêmio aqui. Eu tenho um cliente que, inclusive, ele era daqui de Itaguaí, né? Posso até falando o nome dele, tenho certeza absoluta, que é o Fábio, que está morando lá há 5 anos, e inclusive Estados Unidos. Eu orientei para que ele fosse lá. A vida que ele tem lá é uma vida de um milionário aqui. E lá ele é simplesmente um mecânico. Só que lá ele tem motocicleta, ele tem casa própria, ele tem 4 veículos e 4 veículos Dodge Ram. Não, excelente. Sim. Lá ele tem uma qualidade de vida que nós não temos aqui. Entendeu? Então, quando se fala de imposto, nós temos que lembrar que no Brasil existem 5 espécies tributárias: imposto, taxa, contribuição de melhorias, contribuições especiais e empréstimos compulsórios. Num país onde não deveria ter imposto algum. Por quê? Porque nós somos autossuficientes em petróleo, em água, em silício, em tudo que você puder falar. Cinturões verdes, agronomia, pecuária, nós não deveríamos pagar imposto algum, nenhuma espécie tributária, porque o país é autossuficiente. Só que, infelizmente, o brasileiro não tem nem noção do que é isso. E o pior do que não saber é nem saber que não sabe. Doutor Elinho. Seguindo aquela que o doutor falou, com relação ao bandido com o fuzil da bandoleira. E a nossa imprensa, né, ela divulga conforme o cliente. Aí eu volto aqui ao tarifaço de Trump, 50%, porque está se falando em Bolsonaro e relacionando, é muito. Mas você, para importar qualquer coisa, inclusive teve aí o tarifaço na Shopee, Shein, né? Então, e outras, ninguém, 25%. Só concluindo, a imprensa não divulga com uma amplitude grande. E no caso da bandoleira, é fato, o bandido tirou o fuzil da bandoleira, mas a foto do repórter vai sair exatamente na hora que ele está com a bandoleira. Na hora que ele apontou o fuzil, nenhum repórter fotografa. Doutor, eu tenho um cliente que defendo há 10 anos e todo ano a Globo bate em cima disso. Todo ano. Inclusive, eu já fui no programa Linha Direta para falar a respeito disso. O policial atirou, reagindo a uma injusta agressão, errou na execução e acertou uma criança. Isso, de acordo com a lei, você responde como se tivesse acertado a pessoa que você queria acertar. O nome disso é erro de tipo acidental sobre execução na forma simples. Ou seja, se ele se acertasse o marginal, qual era a responsabilidade penal dele? Nenhuma. Então eu consegui trancar esse processo aqui no Tribunal de Justiça e em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça. Porém, a Globo todo ano bate nisso, todo ano. Inclusive, essa semana o policial foi chamado de novo
com um processo trancado pelo Tribunal de Justiça do Rio, pela Segunda Câmara Criminal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Estou falando isso porque o policial me deu autorização para falar. E até hoje, ontem mesmo, ele recebeu uma intimação para ir de novo ao Ministério Público. Isso já tem 10 anos. Entendeu? Isso por conta... Está arrastado demais. Por conta do quem? Desses terroristas que são os marginais da lei. Entendeu? Então o policial, ele reagiu à injusta agressão porque atiraram nele, está comprovado. E quando você tem... Vida dura de policial no Rio de Janeiro. Quando você tem uma injusta agressão e reage... Mas o Rio de Janeiro, para mim, é pior. Quando você está em legítima defesa, existe uma coisa chamada e a trancada ação, isso faz coisa julgada material. O STJ já se manifestou a esse respeito. Coisa julgada material não tem como você conversar de novo, reaver aquele mesmo assunto, você reabrir o assunto. Mas o que acontece? A imprensa, como se falou, e vem batendo ano a ano, mês a mês, porque não quer punir o policial. Em vez de punir quem realmente teve a intenção maléfica, que é o marginal da lei, não, você quer punir o policial, a qual a gente devia proteger. Fala, doutor. Eu compreendo até o porquê que isso acontece. Ele busca a audiência. E quem é o ser mais odiado pela sociedade? É aquele que cumpre o autoritarismo que o Estado determina. Então, de forma geral, é o policial que vai lá acompanhar a fiscalização que vai derrubar a casa que foi construída de forma errada, é o policial que vai multar, é o policial que vai prender o cidadão. Então, isso dá ibope. Porque eu vejo, Ibope não audiência, Ibope era o Instituto. Isso aí, é verdade. Agora é Coeste. Eu vivi isso muitas vezes. Às vezes você está do lado de fora, você está ali agindo como policial, você não sabe do outro lado a pessoa que está assistindo o que está dizendo. Normalmente você está dentro do ônibus, está acontecendo uma operação que está sendo benéfica para proteger a todos. O cara lá dentro do ônibus diz assim, olha lá, ó, já está ali recolhendo um dinheiro. E ele fala isso com a maior naturalidade, mas se ele estiver ali do lado do policial, ele já fala, não, você está agindo muito bem. Então a imprensa se pega a essa tendência da sociedade de odiar aquele que cumpre o papel autoritário do Estado, que é o policial, e a imprensa vai se valendo disso, a mídia vai transformando as informações do jeito que ela quer. Quero falar do julgamento que seria hoje, vai ser amanhã, mas Tony, alguma coisa a acrescentar, Tony? Eu acho que o Tony está pensando na viagem dele nos Estados Unidos. Tem um termo interessante do comportamento dele. Do comportamento dele, que é abichornado. Abichornado é apenas sem jeito. Tem o cabisbaixo. Hoje ele é um cara pra cima. Ele não é abichornado. É apaixonado pela mulher. Normalmente não é abichornado. Não é abichornado. Hoje estaria abichornado? Não, estou aprendendo, né? O assunto, né? Eu também não aprendo aqui demais. Você se tornou rábula, ouvindo tanta gente, né? Isso, eu só estou rodeado de advogados. Então, o assunto é esse, eu estou ouvindo, estou aprendendo. Né? Mas é uma curiosidade, não existe um momento que isso é arquivado, 5 anos, sei lá, não tem nada disso? O Ministério, existe o tempo que o Ministério Público pode investigar um caso. E esse tempo, ele é visto dentro do Código Penal como prescrição. Entendeu? Existe um prazo prescricional. E o prazo prescricional de um homicídio é 20 anos. Então o Ministério Público ele tem 20 anos para poder... Existem aqueles tempos que o inquérito tem para ser trabalhado e tal, mas o tempo que o Ministério Público tem são 20 anos para investigar um caso, por exemplo, de homicídio. Cada caso é um caso, é de acordo com o preceito secundário da norma penal incriminadora. Ou seja, a pena em abstrato. O Ministério Público tem 20 anos para investigar e o advogado, quando há denúncia, tem 10 dias para responder. Olha a injustiça. Deixa eu ouvir o Hércules Oliveira que mandou. Hércules Oliveira, sim, é ele. Maurício Oliveira, Hércules. Tem uma família Oliveira aqui. Tinha outro Oliveira que foi embora. Boa tarde, Hércules. Boa tarde, Jota, a todos da mesa. Estou vendo um debate aqui pelo YouTube, muito boa sinal, muito bom áudio, enfim, imagem. O amigo Tony falou a respeito dessa questão do Bolsonaro estar preso, né? Não, porque não ele, se o Lula respondeu. O Lula respondeu porque ele é ladrão.
porque ele participou de falcatruas. Eu sei que o Jota não gosta desse termo, mas não tem outro, Jota. Não tem outro termo, desculpa. Ele participou de falcatrua, várias delações premiadas do conluio dele, que falaram que deram milhões, era propina da Odebrecht, propina da JBS, propina. Agora, me mostra um crime, de fato, que o Bolsonaro tenha feito. O quê? Joias? Algum dinheiro na cueca? Ah, porque não tomou vacina? Porque teve uma conversa com um embaixador lá do país XYH? Pô, pelo amor de Deus, cara. Isso daí tá caro que é perseguição. O Jota falou muito bem aí. Eu não teria condições de viver desse jeito. Com policial, polícia dentro da minha casa. Nem os maiores traficantes, os maiores bandidos desse país passam por isso. É o que o Jota falou, isso é pura humilhação. Pô, já passou de todos os limites isso daí. Isso aí não tem nada a ver mais com justiça, não. Tem 3 advogados aí de alta qualidade que podem falar muito bem por isso aí, pô. Isso aí não existe. Tá bom, obrigado, Fala, Tony. Encerrando, mexendo no formigueiro, voltando lá atrás, quando o ouvinte disse que, aliás, ele não disse, ele questionou, né? Olha, está crescendo, o Bolsonaro está crescendo. Ah, sim. Eu acho que basta você olhar as manifestações que ele está fazendo hoje, que são muito menores do que fazia antes, cada vez menores, né? Então, isso é a realidade. Eu também acho que está... E isso não quer dizer que o Lula esteja crescendo com isso, né? Mas o Lula está falando de quarto mandato? Ele está falando de quarto mandato, era para se aposentar. Não, quarto mandato. O terceiro a gente é contra. Tony, só para rebater o que você está falando aí desse ouvinte, entra na página desse ouvinte aí, que fez esse questionamento, e vê o posicionamento ideológico dele. Falar qualquer um fala. É Alex Trancoso que falou. A mãe jamais vai falar que seu filho é feio. Eu quero dizer o seguinte, o cara da ideologia A ou ideologia B, ele jamais vai usar uma crítica, mesmo que ele tenha que assumir o erro de um parceiro teu. Então ele vai contar de acordo conforme a maré que ele navega. Muito bem. O Elinho olhou para mim e disse, Jota, tá desligando? Eu faço rádio assim, né? Ele olhou para cá, doutor Azevedo, disse assim, tá desligando o computador? Eu fiz assim para ele, ok, porque eu fico olhando para o relógio. Eram 13h58, já são 2 horas, 1 minuto e meio, eu já estaria encerrando. Eu sempre passo alguma coisa, depois levo uma chamada de atenção do Gilson, da produção, da direção, mas vamos que vamos. Então eu desliguei para poder fechar o programa. E porque já estourei o tempo, tem que ser bem rapidinho. O julgamento teria que ser hoje, vai ser amanhã, do caso de Cachoeira dos Índios, que assemelha-se um pouco em Itaguaí. Lá foram 7 dias, o cara assumiu o governo, e aqui 6 meses. Vão adiar, alguém vai pedir vista, ou decide favorável a quem, de maneira bem objetiva? Começo com você que está com o microfone. Eu sempre disse que o julgamento iria ocorrer. Mas depois de ver, até eu orientei a algumas pessoas quando me questionaram, porque o Toffoli deu aquela decisão bem rápido, num plantão. E aí eu falei, não, ele fez porque ainda não tinha uma sentença, o juiz não pode obrigar o outro a dar sua sentença. Mas aí, a Carmen Lúcia faltar, não ser comunicada a sua falta, e o Toffoli entrar numa ligação telefônica e pedir vista, de vídeo, sinceridade, eu fico também com a pergunta e a curiosidade. Muito bem. Doutor Ricardo, e amanhã, rapidinho. Eu vou seguir a mesma linha dele, que se fosse uma coisa juridicamente dentro da normalidade, não seria julgado amanhã. Mas... Não, mas não está Itaguaí na pauta. O Toffoli condicionou o que vai acontecer amanhã para voltar para Itaguaí. Então fica por isso mesmo. O Thiago Rocha fala que não vai acontecer nada. Tony, aí, rapidinho, já estou todo estourado aqui no tempo. Eu acho que é isso mesmo. Depois que teve a liminar do Toffoli, e ele não sendo do TSE, sendo um suplente do TSE, pediu vistas... A Carmen Lúcia não foi tudo meio que armado aquilo ali, né? Então, agora, a única certeza que eu tenho é que uma hora ele vai ter que sair, porque não pode o terceiro mandato. Até quando vão procrastinar, não é essa a linguagem, né? Sim. Eu não sei, mas
Rapaz, o Vicentinho ontem, eu vi uma live dele, ele debocha, ele fala, tu vai sair, o prefeito provisório, vai provar do mesmo veneno que tu fez com o Chardim, com o Abelardinho, e bababá. O Vicentinho, ele agora tornou-se repórter, né? Repórter que anda por aí, tornou-se repórter. E tem a Sueli, eu gosto muito da Sueli. Eu estou pensando que maneira que eu vou fazer um dia para trazer o Vicentinho e a Sueli Colágeno, que ela se apelidou, tem que ser no dia que eu tenho advogado aqui, que serão vocês. Aí vai ter que esticar essa mesa, né? Porque eu não sei como é que eles vão se comportar. Doutor Azevedo, muito obrigado pela tua presença. Acontece alguma coisa amanhã ou não? Bom, eu entendo e espero que todos entendam, não da maneira literal no que eu vou falar, mas de maneira metafórica, vai acontecer o que o melhor advogado conseguir, de maneira metafórica. E eu queria aproveitar também e com a sua anuência sugerir, por ter muitos assuntos, que nós tenhamos 2 horas de programa. Aí, Gilson. Voltamos amanhã, se Deus quiser. Acabamos de apresentar as principais notícias.